morte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que... Olá pessoal, eu vou fazer o seguinte, uma ótima noite a todos, que Deus abençoe a todos. Mas antes de começarmos, hoje nós temos um assunto fortíssimo que vai, olha, me abençoou e vai abençoar você muito. Mas eu gostaria que você que está aqui pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, eu gostaria que você enviasse agora para os seus amigos. Tem aqui no Instagram, tem uma ponta de uma flecha. Envie para os seus amigos essa nossa live. São 8 horas agora, 3 minutos. Envie para os seus amigos essa nossa live, porque o assunto hoje é muito importante, mas muito mesmo. Inclusive, você já pode abrir a sua Bíblia aí em 1 Reis capítulo 18. 1 Reis 18. Abra aí a sua Bíblia, eu estou aqui com a minha aberta. 1 Reis 18, 1 Reis 18. Abra a sua Bíblia aí em 1 Reis 18 e vai escrevendo aí de onde, antes de eu começar, envie para os seus amigos, convide os seus amigos, envie para eles essa nossa live, envie aí pelo Facebook, pelo Instagram e vai dizendo de onde você é. O Lucas Correia, a Angélica do Nascimento. Vou dar um pouquinho de água lá, um copo com água, por favor. A Angélica Nascimento, Rio das Ostras. Deus abençoe Rio das Ostras, ô Ângela, em breve eu vou estar aí. Meu amigo da pintura, Fernando. Aldemir, pastor Raul, meu pastor, e da minha esposa Gabriela, Cauã, Dona Regina em Camaragibe. Um abraço, Aldemir. Que Deus abençoe você, Dona Regina e a Gabriela e o Cauã. Um abraço. Dona Miriam entrou agora. Miriam, minha mãe, está aí também na live, olha só. Um abraço, meu amigão Fernando. Bom, vai enviando aí para os seus amigos. Já já nós vamos tratar de um assunto aqui muito bacana. O Tiago entrou. Tiago de onde? Vou botar água aqui. O Tiago entrou. Tiago de onde? Deixa eu ver aqui. Tiago só acenou, Tiago. O Will Seft entrou. O Will Seft. Bom, vai entrando aí pelo Facebook. Cadê as pessoas pelo Facebook? Cadê os amigos do Facebook?
Já já nós vamos falar algo muito importante. 1 Reis 18. 1 Reis 18. Eu estou aqui clicando aqui a cenação. Paulo, fala Paulo, um abraço para você, para a Andréia, para o André, para a esposa do André. Um abraço para todo mundo aí, Paulo. Sempre bom ter vocês aqui. Pessoal, vocês não têm noção da alegria que eu sinto quando eu faço a live. Quando eu faço uma oração pelo YouTube, todos os dias nós temos orações pelo YouTube às 17h45, todos os dias. Você não tem noção de como, assim como a minha alegria de entrar. Você não tem noção de conversar com vocês. Fala aí de onde vocês são, vai escrevendo aí de onde você é. Ainda tem algumas pessoas já entrando. De onde você é? Neymar Alves, de Rio das Ostras. Fala, Neymar! Um abraço. Tamo junto, um abraço, Paulo. Tamo junto também naquele nosso projeto. Amigo Adriano Santos entrou. Fala, Adriano. Deus abençoe você e a sua esposa. Vocês moram no meu coração, tá? Moram no meu coração. De onde você é? Vai escrevendo aí. O assunto hoje é muito, muito forte, muito bacana mesmo. Mas muito bacana, muito, tá? O Paulo falou aqui, Osasco, São Paulo. Estou levantando aqui para poder ver aqui os comentários. Bom, vai entrando aí, envia para o seu, convide os seus amigos, envia esse tem uma flechinha aí no Instagram, envia para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, vai enviando aí, envia para as pessoas que você conhece, envia para as pessoas que você conhece aí esse contato para a gente já começar aqui bombando. Hoje o assunto vai ser um assunto muito forte, muito, vai abençoar você e vai ensinar você a ensinar outras pessoas, vai abençoar você muito e vai ensinar você a abençoar outras pessoas. Não tem noção do assunto de hoje, tá? Só estou esperando mais pessoas entrarem, vai enviando, vai dizendo de onde vocês são. Paulo, Osasco, São Paulo, quem mais aí? De onde você é? Escreve aí sua cidade, o seu bairro, o seu país. Nós estamos alcançando muitas pessoas lá, muitas pessoas mesmo. Muitas, muitas, muitas. Quem não abriu, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Eu vou começar do versículo 22. 1 Reis 18, vou começar do versículo 22. E vamos continuar aí vamos passar para o capítulo 19. Já já. Você pode já preparar a sua Bíblia aí. Já preparou a sua Bíblia aí? Como é que foi o domingo de vocês, hein? O meu foi maravilhoso, com a minha família na casa de Deus, buscando a Deus, Fernando de Rio das Ostras, buscando a Deus, uma palavra abençoadíssima. Foi um domingo muito gostoso, tá? O Elva entrou agora, a Regina, manda um pastel para mim aí, Vidinha. A Regina Vidinha entrou. Regina, manda um pastel para mim, Regina. Mas eu vou estar aí terça-feira, eu quero meu pastel, avisa o Douglas aí. 1 Reis 18. Abra sua Bíblia. É bom você acompanhar com a Bíblia, sempre com a Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso guia. Olha, a Bíblia é a luz que ilumina o nosso caminho. Quando você vai na Bíblia, ninguém te engana. Ninguém te engana. Quando você conhece a palavra de Deus, ninguém te engana. Ninguém te engana. A Gabriela de Camaragibe, um abraço a Camaragibe, outro lugar que nos marcou muito. Tem várias lembranças de Camaragibe, várias. E lembranças tudo ótimas, maravilhosas. A todas as pessoas aí de Camaragibe, Pernambuco. Camaragibe, Garanhuns, Afogados, Cruz de Cabugá, que é o lugar onde fica a Catedral de Pernambuco. Meu domingo foi uma bênção, a Ângela fala, com a minha família. O meu também, Ângela. O Pepe entrou agora. Pepe entrou. Quem mais? Diga de onde você é. Diga de onde você é. De onde você é, qual cidade, qual bairro. Vamos lá. Mas quem? Deixa eu ver aqui. O Pepe entrou. Mariana entrou. Mariana Sorrisson. É isso, Mariana? Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, versículo... Eu vou começar do 22, mas depois você pode ler o de cima e ler os de baixo, mas eu vou começar em 22. Vou começar 1 Reis 22. Um assunto muito interessante. Deixa eu ver aqui, Edivan entrou agora. Edivan, um abraço para você, Edivan, um abraço, Pepe, um abraço, Mariana,
Um abraço, Ângela. Que Deus abençoe vocês, tá? De forma grandiosa. Deixa eu começar aqui. Eu vou começar. Vocês já enviaram aí o comunicado para alguns amigos? Eu quero começar a nossa live hoje assim. 8h10. Eu quero começar assim, ó. Que Deus derrame do amor, da misericórdia dele, da prosperidade, da saúde, da paz, da alegria dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu coração. Que agora, nesse exato momento, que a proteção, que o amor, que a misericórdia, que a bondade de Deus seja derramado agora sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora a gente pode começar. Vamos lá? A Mariana Sorrisão tá ligado. Pastor Raul, um abraço. E se daqui a pouco eu vou abrir um espaço para que, se você quiser perguntar alguma coisa, você pode perguntar, tá bom? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 18. Olha só, versículo 22. Eu vou ler o 22. Vou ler com calma. Preste atenção nisso. Eu quero que você, se você puder, ficar agora concentrado, concentrada, será ótimo, para você poder entender e ensinar as pessoas. Então disse Elias ao povo. Aqui a gente está falando do momento que Elias fez o desafio com os 450 sacerdotes de Baal. Diz assim: então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas, quer dizer, só eu. Ele achava que só ele tinha ficado, mas a gente sabe que haviam mais 7.000. E tem lutas que nós enfrentamos que, assim como Elias, a gente pensa que a gente está só. Você nunca vai estar só. Nunca. Deus sempre estará com você. E se você tem Deus com você, você nunca está só e você nunca vai precisar de mais ninguém. Por mais que você tenha alguém. Aí ele diz assim: e os profetas de Baal são 450 homens. Era um, olha só o detalhe, era um contra mais de 450. Era um contra mais de 450. Aí diz assim: deem-se nós, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e dividindo-os em pedaços, o ponha sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Olha só, eu estou falando de Elias. Ele, movido pela fé, ele propôs um desafio aos sacerdotes de Baal. Tem aqui 2 novilhos, vocês peguem um e eu vou pegar um. Ponha sobre a lenha, mas não meta fogo. O Deus que responder por fogo é o verdadeiro Deus. As pessoas estavam divididas entre Deus e Baal. Então ele disse: o Deus que responder, esse é o verdadeiro Deus. Mas não meta fogo. Ore para o Baal, ou meu Deus derramar fogo. Aí diz assim, olha só, lá no versículo, vamos pular para o versículo 27. Olha só, ao meio-dia, olha só, versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles. Elias estava tão confiante, mas tão confiante que Deus era Deus, que ele começou a zombar dos sacerdotes de Baal. Você sabe que ninguém comemora uma vitória antes de vencer. Ninguém comemora: eu venci, sou campeão, o Flamengo já é campeão. Eu não posso comemorar que o Flamengo é campeão da Libertadores e do Brasileiro e da Copa do Brasil sem antes entrar em campo o Flamengo jogar. Assim, ninguém comemora a vitória antes de lutar. Ninguém.
Mas ele estava tão confiante, mas tão confiante, que ele já estava comemorando a vitória. Zombava dos sacerdotes de Baal, dizendo: clamar em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando. Olha Elias zombando. Ou atendendo a necessidade. Clame mais alto. Pode ser que ele esteja meditando ou no banheiro fazendo necessidade. Isso era tamanha confiança de Elias. Tamanha fé. Ele estava seguro, ele estava firme, convicto de que Deus era com ele, ao ponto dele zombar dos sacerdotes de Baal. Aí diz assim: e eles, pode ser que estejam fazendo necessidade, versículo 27, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramar o seu sangue. Quer dizer, eles clamavam, e não houve som, não havia resposta de Baal. Mas o que eu quero que você entenda era a autoconfiança correta que eles estavam em Deus. Ele estava tão confiante, e esse é o nosso assunto. Ele estava tão forte, tão com a fé tão viva, que ele zombou dos sacerdotes de Baal e ele que propôs o desafio. Vamos fazer um desafio agora. O Deus que é Deus vai responder. Tamanha era a fé e tamanha era a confiança. Quando nós estamos movidos pela fé, não tem diabo, não tem medo, não tem câncer, não tem AIDS, não tem macumba, não tem juiz, não tem promotor, não tem amante, não tem mágoa, não tem dúvida, não tem medo. Você, movido pela fé, você desafia o problema. Você desafia, você diz: emprego, eu vou te vencer. Dívida, eu vou te vencer. Doença, eu vou te vencer. Diabo, você não vai me tocar. Macumba, está desfeita. Olha só, movido pela fé, você diz assim: amante, você não vai tomar o meu marido, ele vai voltar. Eu não vou viver à base de remédio controlado. Eu vou dormir. Depressão, você não vai me dominar. Mágoa, sai do meu coração. Movido pela fé, nós desafiamos o problema, enfrentamos o problema, zombamos do problema. Quero ver se você vai me vencer, diabo. Quero ver se você pode comigo. Você não pode comigo. Mas, oh meu Deus. Mas Elias estava assim. Elias estava, como é que eu vou dizer? Elias estava pautado na fé, na palavra de Deus, na fé de que Deus era com ele. Pessoal, quando a gente está na fé, não tem para ninguém. Não tem para a morte, não tem para o vício, não tem para a doença, não tem para a prisão, para a cadeia. Quando nós estamos na fé, a gente passa por cima de tudo. Elias desafiou 450 homens. Você vê a diferença, dona Isabel, o Bishop William, você vê a diferença quando nós estamos na fé, Paulo, ou Ângela, ou dona Miriam? Quando você está na fé, você não enxerga o problema, você não enxerga a situação, você enxerga Deus, você enxerga primeiro que quando nós estamos na fé, nós nos agigantamos, nós crescemos, quando nós estamos na fé, nós crescemos, dona Isabel. Ô Daniele, quando você está na fé, Daniele, é fácil saber quando você está na fé, você cresce. Olha só, a fé, ela empurra a gente para frente. Quem mandou Elias fazer o desafio? Quem mandou ele zombar dos sacerdotes de Baal? A fé faz isso. A fé empurra você para frente. A fé te enche de coragem. A fé te enche de força. A fé te enche de alegria. A fé
não deixa você abaixar a cabeça. A fé faz você levantar a cabeça. Ele zombava dos sacerdotes de Baal, ria da cara deles. Esse era o Elias da fé. E você sabe o resultado. Ele orou, o fogo desceu do céu. Algo extraordinário aconteceu. A gente sabe que do céu desce chuva, desce neve, fogo. Ele pediu algo sobrenatural, algo além do impossível. E Deus fez. A fé, Cauã, a fé fez Elias pedir a Deus algo impossível, algo inimaginável. Fogo do céu. Douglas, o pastel Vulcano, manda um pastel para mim, por favor. A fé fez ele pedir a Deus algo extraordinário. E Deus fez, você sabe a história. Deus derramou fogo do céu. Então veja que quando nós estamos na fé, a fé, ela empurra a gente para frente. Ela nos anima, ela nos encoraja, ela nos alegra, ela nos aviva, ela nos levanta. Mas quando você está na fé, como é que se está na fé? Quando você crê no que está escrito. Quando você se apoia no que está escrito. Não no que você está vendo ou ouvindo. Estar na fé é quando você se baseia na palavra de Deus. Quando você senta ou se apoia na palavra. Quando você... Imagina você pegar os seus 2 pés e pisar na palavra. Vamos supor que aqui é a Bíblia. Vamos supor que aqui é a Bíblia e você põe os 2 pés nela. Isso aqui é estar na fé. Quando você pega toda a sua vida e se apoia na palavra. Então o que você tem que fazer aí agora? Pegue toda a sua vida, toda. Quando eu falo toda a sua vida, casamento, filho, marido, finanças, saúde, e ponha sobre a palavra. Estar na fé é quando você se apoia no que está escrito. 100%, quando você confia 100% no que está escrito. Elias estava confiante no que Deus falou para ele. Na palavra de Deus. Por isso ele desafiou-se. Por isso ele se sentiu grande. Por isso ele se sentiu forte. A fé nos empurra. A fé não, quando se está na fé, não vai para trás. Quando se está na fé, você enfrenta. Quando se está na fé, você desafia o problema. Eu vou te vencer, diabo. Eu vou te vencer, doença. Eu vou te vencer, vício. Eu vou te vencer, depressão, angústia. Eu vou te vencer, amante. Eu é que vou te vencer. Eu! Quando está na fé, sim. Mas olha só o que diz. Vamos ler comigo o capítulo 19 do versículo 1. Capítulo 19 do versículo 1 de 1 Reis. Já nós vamos orar. E se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aí. Se tem alguém que tem alguma dúvida em relação a esse assunto, eu vou abrir um espaço aqui para me ler, tá bom? Karina, você entrou agora, hein, Karina? Como é que tá o Mateu? Não vou falar pacotinho não, porque esse negócio de pacotinho não dá certo não. Como é que tá o Teteu? 1 Reis 19. Vamos lá. Abre aí, Karina. 1 Reis 19. 1 Reis... Dinho. Tudo bom, Dinho? Deus abençoe você, Dinho. Mas meu amigo Leandro é demais, pô. Meu amigo Leandro. Leandro, hoje você tem um lugar especial aqui, Leandro. Você tinha, mas não como tem hoje. Aqui, Leandro. 1 Reis 19. Olha só. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Olha só. Primeiro que você vê que Acabe era o rei, mas não era homem. Porque ele foi lá correr para a mulher dele, para a mulher. Ele correu para a mulher dele. Ele correu... Ah, o Mateus está assistindo também? Ele correu para a mulher dele. Ô Erlandson, tudo bom, Erlandson? Acabe foi lá para a mulher e foi fofocar para a mulher. Ó, você não sabe o que Elias fez. Você vê, ele já não era um rei homem. Que se ele fosse homem, ele não ia falar para a mulher. Ele ia lá e resolver com Elias. Mas ele foi falar para a mulher. Então Jezabel
mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver. Faça os deuses o que quiser que fazer comigo. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Aí Jezabel falou assim, ó, para Elias: manda avisar Elias que se os deuses podem fazer comigo o que eles quiserem. Olha só, os deuses podem fazer comigo o que eles quiserem. Se amanhã, a essa hora, a cabeça de Elias não estiver aqui na minha mão. A gente está falando, pessoal, olha só, Ney, que acabou de entrar, a gente está falando do mesmo homem que zombou dos sacerdotes de Baal, do homem que, movido pela fé, desafiou 450 homens. Nós estamos falando do mesmo homem. É a mesma pessoa. O versículo 3 do capítulo 19 de 1 Reis diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha só, isso é muito forte, pessoal. Movido pela fé, ele desafiou o problema, ou fez um desafio. Movido pelo medo, ele fugiu. Respirei fundo. Sabe por quê? Porque ele não era menos de Deus quando Jezabel desafiou ele. Era o mesmo homem de Deus. Só que diante de Jezabel ele fugiu com medo. Eu não estou entendendo, pastor Raul. Deus é contigo, Deus é com você. Aí tem problema que você enfrenta, você desafia, você ora, você se levanta contra ele. Tem problema que você foge. Tem esse desafio que você enfrenta. Tem desafio que você corre. Nós estamos falando do mesmo homem que zombou de 450 e fugiu de uma mulher com medo. Você está vendo? Olha só, pessoal. Olha só. Caramba. A fé nos empurra para frente. Como é que você sabe se você está ou não na fé? A fé faz você enfrentar o desafio. A fé faz você enfrentar a doença, enfrentar a traição, enfrentar a dívida, enfrentar o momento difícil. A dúvida faz você fugir, recuar. Olha só, a Bíblia diz no versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Não foi Deus que mandou ele para o deserto. Não foi o diabo que mandou ele para o deserto. Está aqui, ó, versículo 4. Ele mesmo. Você sabe o que é deserto? É quando você se isola, você fica no seu mundo ali, em silêncio, não fala com ninguém. O deserto não é só trancar a porta do quarto, da sala, da cozinha, se trancar em casa. É quando você se fecha. Só você e você. Fica só você e você. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia. Andou um dia. 24 horas andando. Um dia pelo deserto. Não foi Deus que mandou ele para o deserto. Não foi o diabo que mandou. Ele foi. Ele. E diz assim: e veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Um homem de Deus pediu para morrer. Eu quero morrer. Mas espera aí. Cadê aquele homem que enfrentou 450? Cadê aquele homem que venceu os 400 e matou os 450? Nós estamos falando do mesmo homem. Vamos lá. A quem está me assistindo, que você enfrentou um problema e você orou, você abriu um jejum, você confiou em Deus, você pegou a Bíblia, você determinou, você se levantou contra ele, você enfrentou ele. Seu Jair, mas hoje você está passando por um problema que você está querendo se matar. Você está pensando em tirar a sua vida. Hoje você está passando por um problema que você está triste, só chora, não come, não dorme, quer sair de casa, quer abandonar sua mulher, abandonar o seu marido.
quer tirar a vida. Aí hoje você tá para baixo, porque a namorada te deixou, porque a sua mulher foi embora de casa, porque amanhã você vai ser demitido, o patrão já falou que você vai ser demitido. Aí hoje você quer mergulhar na bebida, na droga. Hoje aí você quer sair da igreja porque você sofreu uma injustiça, porque você foi chamado a atenção na frente das pessoas. Você não quer mais ir para a igreja porque te humilharam na frente dos outros, porque te decepcionaram. Você não quer mais visitar a casa da sua mãe porque a sua mãe gritou com você. Você não quer mais ir na casa do teu pai porque teu pai te maltratou. Pessoal, quantas lutas você, usando a fé, assim, apoiado na palavra, confiando num versículo, você sentiu forte, você enfrentou ele. Aí hoje, o Kilma, demorou a entrar em Kilma. Aí hoje, movido pela dúvida, você está fugindo do problema. Você quer se matar. Você vê, a gente está falando de um homem que ele zombou do sacerdote de Baal, e o mesmo homem que pediu para morrer. Como se Deus tivesse deixado ele. Só que Deus não deixou ele. Foi ele que fugiu, ele. E diz mais. Aí olha só. Olha só o que diz. E disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Quer dizer, ele se colocou para baixo, se diminuiu. Pô, mas a gente está falando do mesmo Elias que orou para descer fogo do céu. Aí diz assim, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, o anjo tocou, eu vou acelerar aqui que eu quero falar outra coisa, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras, em brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo levou Deus enviou um anjo para dar comida para ele. Ao invés dele pegar aquela comida, se alimentar e se levantar, ele comeu e voltou a deitar e dormir. Quer dizer, nesse momento, essa palavra que você está ouvindo é Deus alimentando você. Quantas palavras que Deus deu a você, Deus usou alguém para falar com você, como hoje, como outras vezes, que era para você se alimentar com aquela palavra, levantar e partir para cima do diabo, e partir para cima do problema. Não, você comeu aquela palavra e continuou do mesmo jeito, com as mesmas dúvidas, com as mesmas tristezas, com os mesmos complexos, com o mesmo medo, querendo se matar, porque minha mulher foi embora. Rapaz, como é que você quer que ela te valorize se você não se valoriza? Como é que você quer que ele te valorize se você não se valoriza? Como é que você quer que alguém te ame se nem você se ama? Se valorize, se ame primeiro. Se ame. Veja que, puxa vida, você está fazendo igual Elias, se menosprezando, se inferiorizando. Mas cadê aquele Elias que enfrentou o sacerdote, que zombou deles? Cadê o Deus de vocês? Ah, o Deus de vocês está no vaso, o Deus de vocês... Cadê aquele Elias? Em outras palavras, cadê aquele homem de fé que você era? Cadê aquela mulher de fé que você era? Onde ela está? Aonde ele está? Desafios nós vamos enfrentar sempre, lutas nós vamos passar sempre. Ou nós somos movidos pela fé, ou somos movidos pela dúvida. Olha só o detalhe. Presta atenção no detalhe, no que diz no versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele mesmo. Quer dizer que quando Elias foi movido pela fé, ele se deixou levar pela fé. Também quando ele foi movido pelo medo, ele se deixou levar pelo medo. Então vamos lá. É você que se deixa levar pela fé e é você que se deixa levar pelo medo. Outra coisa, com certeza, quando Elias foi movido pela fé, foi a palavra que ele ouviu de Deus, dizendo, eu estou contigo. Quando ele foi movido pelo medo, foi o que ele ouviu de Jezabel, ó, avisa lá Elias que eu vou fazer com ele o que ele fez com os sacerdotes. Então, ele se deixou levar pela palavra de fé e enfrentou os inimigos. E venceu.
Ele se deixou levar pela dúvida e fugiu, com medo. Aí, a gente já está terminando, já já nós vamos orar, mais uma coisinha aqui. Aí o versículo, eu vou ler o versículo 9, lê comigo 9. Ali entrou numa caverna. Aí você imagina, um homem de Deus dentro de uma caverna. Um lugar escuro, isolado. Saiu do deserto. Ao invés de voltar para enfrentar Jezabel, foi para a caverna. Não é isso que você está fazendo? Se escondendo nos desertos da vida. Ah, eu sou infeliz, coitadinho de mim, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou fraco, ninguém me entende, ah, o meu marido não me ama, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu sou incapaz, eu não tenho força para vencer o pecado. Ah, será que você não é aquele tipo de pessoa, Cláudio, que está se escondendo por detrás do problema? Ao invés de você enfrentar, você está se escondendo? Entrou numa caverna onde passou a noite. Olha só. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Rapaz, é muito forte. Sabe por quê? Porque Deus sempre usa a sua palavra. Nesse momento, o que nós estamos falando? A palavra. Deus sempre usa a palavra. Quantas palavras você já ouviu que era para você pegar aquela palavra ali, guardar dentro de você e ir para cima do problema? Não, você ouviu aquela palavra, mas não obedeceu, mas não praticou. Você ouviu a palavra de Deus, ouviu, mas obedeceu a do diabo. Olha só o que me chamou a atenção. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Depois você pode ler. Eu vou ler mais uma coisa. Olha só. Veio a palavra e Deus falou: o que você está fazendo aí? Em outras palavras, o deserto, a caverna, não é o teu lugar. Ou seja, o que Deus quer falar com você agora? Comigo, conosco. Ficar chorando não é o seu lugar, lamentando não é o seu lugar, querer se matar não é o seu lugar, fugir não é o seu lugar, se entregar ao ciúme não é o seu lugar, se entregar ao desânimo não é o seu lugar, se entregar ao medo não é o seu lugar. Não é para você estar assim. Elias, o seu lugar não é aí. Fugir do problema, com medo da morte, com medo da Jezabel, com medo do marido, com medo do pai, com medo das ameaças. Esse não é o lugar de um homem de Deus. Pessoal, o lugar de quem tem Deus, o lugar de quem crê em Deus, é enfrentar o problema, é ir para o combate, é ir para a guerra, é dizer para o diabo: sai do meu marido, sai do meu filho, sai da minha casa, sai da minha vida, sai do meu coração, ciúme, medo, mágoa, ódio, vai para o inferno. Esse é o lugar do homem de Deus, não a caverna. O anjo foi lá e falou: o que você faz aí? A palavra que Deus deu, falou: aí não é o seu lugar. Era para ele falar: caramba, Deus veio aqui, falou comigo. Agora, olha o que ele disse. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Choramingando, lamentando. Caraca, não era isso que ele tinha que falar. Não é assim que você faz? Aí Deus fala assim: o que você está fazendo aí? Eu estou contigo, levanta a cabeça, enfrenta esse problema, vence esse diabo. Você fala: mas meu Deus, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho força para me levantar, esse medo é muito grande, essa mágoa, esse ódio, mas como é que eu vou pagar essa dívida? Eu sou solteira, todo mundo casou, eu estou ficando velha, olha as rugas, eu estou ficando para titio, para titia. Deus não quer ouvir isso de você. Você sabe o que Deus quer? Que você diga assim: eu vou vencer tudo isso e vou dar a volta por cima, eu vou arrebentar. Veio a palavra do Senhor. O que você está fazendo com a sua vida? Querendo se matar, chorando porque a mulher foi embora. O choro vai trazer ela de volta. A ansiedade vai resolver o seu problema. O nervosismo, brigar resolve, discutir resolve.
Sair de casa resolve. Se matar vai resolver o problema. Se você morrer, o problema resolve. Elias deixou de dar ouvido à palavra de Deus e começou a dar ouvido ao diabo, porque o desejo de se matar foi o diabo falando na cabeça dele, como está falando na sua cabeça. Sai de casa, desiste do seu marido, desiste do seu filho, desiste de tudo. Seu diabo falando na sua cabeça. Pessoal, o que era para Elias ter feito quando Jezabel desafiou ele? O que ele fez com o sacerdote de Baal. Fazer um desafio com ela. Peraí, se tu é forte, tu vai me matar. Mas se o meu Deus é maior, você vai morrer agora. Imagine, olha só. Caramba, pega essa agora, pega essa aí, pega essa. O Jumi, que entrou agora, Neuzinha, Nessinha, que entrou agora, Simone, que entrou agora. Pega essa, pega essa. Se ele, quando Jezabel desafiou ele, ele dobrasse o joelho e falasse assim: meu Deus, desce fogo agora e mata essa mulher. Porque Jezabel, eu estou falando que Jezabel era uma rainha perversa. Servia a outros deuses. Se ele orasse a Deus naquele momento, o fogo tinha descido e consumido Jezabel? Sim. Mas você vê que Elias não orou a Deus para resolver o problema. Fugiu para o deserto. Não é isso que você está fazendo? Você está abandonando as armas da fé. Jejum, ler a Bíblia, orar. Você está lutando desarmado. Está fugindo para o deserto. Tomado pelo medo, pela dúvida. Não, pessoal, dobra o seu. Nós vamos orar daqui a pouco, mas não só daqui a pouco. Aí onde você está, ore, fale com Deus. Meu Deus, não aceito isso. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor ouve, eu sei que o Senhor responde, eu sei que o Senhor está comigo. Meu Deus, muda isso, arranca essa doença, essa dor, essa angústia, abre essa porta. Ore, ore. Se ele tivesse orado, tudo teria se resolvido. Mas ele não orou, como orou pela primeira vez. Você vê? Movido pela fé, a fé, ela nos leva a Deus. Meu amigo Bruno, outro que eu aprendi a amar. Movido pela fé, nós oramos. Nós vamos a Deus. Movido pela fé, você não fica reclamando. Minha dívida, meu pai, meu marido. Movido pela fé, você dobra o joelho e ora. Movido pela fé, você levanta um altar e faz um desafio. Você desafia o problema. Movido pelo medo, você foge para o deserto. Movido pelo medo, você entra numa caverna e fica escondido, querendo se matar, querendo morrer. Como é que eu vou pagar essa dívida? Como é que eu vou pagar essas contas? Como é que vai ser da minha vida? Ai, meu Deus, e agora? Movido pelo medo, você foge. Movido pela fé, você enfrenta. A fé te leva para frente. O medo te puxa para trás. Mas, por exemplo, vamos lá, eu já estou terminando e vou orar. Vamos entender. Vamos entender. Foi ele que se deixou levar pela fé. E foi Elias que se deixou levar pelo medo. É você que se deixa levar pelo medo. E é você que se deixa levar pela fé. É você. Você está se deixando levar por quem? Pelo medo ou pela fé? Pela fé, pastor. Logo, ninguém fala pelo medo. Mas peraí. Você está enfrentando, você está alegre, você está animado, você está forte. Então é fé. Mas se você está com medo, se você está desanimado, se você está triste, se você está fraco, você está sendo levada pelo medo. Isso não é fé, é medo. Significa dizer que você está dando ouvido ao diabo. A ameaça de Jezabel era o diabo ameaçando Elias: eu vou te matar. Você está dando... O que é dar ouvidos? Ouvir é uma coisa. Dar ouvidos é você fazer o que está falando. É diferente ouvir de dar ouvidos. Você está dando ouvido ao diabo. Por isso você está fraco, por isso você está para baixo, por isso você está desanimado, por isso você está triste. Nós não falamos de duas pessoas diferentes. Não, duas pessoas, não.
Falamos de uma única pessoa, Elias, que ora estava na fé e que ora estava na dúvida. Ora fé, ora dúvida. O mesmo homem. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, qualquer pessoa. Não quer dizer que não pode acontecer comigo. Pode. E pode acontecer com você, como já aconteceu comigo. Já aconteceu de eu enfrentar um problema e eu usar a fé, eu ser levado pela fé, crendo em Deus, orar. E já aconteceu de eu ficar envolvido com medo. E agora, meu Deus, o que vai ser? É você que se deixa levar pela fé, confiando na palavra de Deus, ou pelo medo, confiando na palavra do diabo. É você que se deixa levar. Olha o que a Bíblia diz. Ele mesmo foi para o deserto. Não foi Deus que mandou, não foi Deus que levou, e nem foi o diabo que levou, nem foi o diabo que mandou. Foi ele. Foi ele. Foi ele mesmo. Ele. Foi ele. Então é você que se põe para cima e é você que se põe para baixo. É você. Você se põe para cima e você se põe para baixo. Eu me ponho para cima e eu me ponho para baixo. Deu para entender? Aqui a Miriam falou, peguei. Se você quiser fazer uma pergunta, 3 minutos aí para vocês fazerem uma pergunta e nós orarmos e terminarmos a nossa live. Vamos lá. O que você entendeu aí? Alguém quer fazer alguma pergunta em cima desse assunto? Seu Jair, o senhor entendeu, seu Jair? Seu Jair escreveu aqui, livre arbítrio, a escolha é nossa. Seu Jair, de fato, livre-arbítrio, a escolha é nossa. A gente sabe disso, seu Jair. Seu Jair, a gente sabe disso, que nós temos o livre-arbítrio, mas não usamos. Se ele usasse a fé em relação a Jezabel, o problema tinha sido resolvido, mas ele não usou a fé, ele usou o medo. Ele usou a dúvida. Ô, Kilma, fala alguma coisa, Kilma. Kilma, manda um peixe para mim, Kilma. Fala pro seu Kilmo Pedro mandar um peixe para mim. Sim, sim, sim. Não é sim, Kilma. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade aí. Em relação a isso aí, a esse assunto. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Seu Jair, sim, senhor. Tá bom, seu Jair? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Você está se deixando levar por qual palavra? A de Deus ou a do diabo? A palavra de Deus alimenta a fé. Ou Ingrid, a do diabo alimenta a dúvida. A de Deus alimenta a fé. Nos leva para frente. Pessoal, não foi o primeiro desafio. Elias teve vários. Eu já tive vários e vou ter vários e você vai ter vários. O problema é como a gente reage. Ou foge ou enfrenta. A fé faz a gente enfrentar. O medo faz a gente fugir. Se está na fé, você enfrenta. Se está na dúvida, você foge. Por que ele não orou? Ele orou, e você sabe que a oração de Elias não demorou 30 segundos e o fogo desceu. Se ele usasse a fé, o fogo tinha descido e consumido Jezabel. Ô Ingrid, oié, o que quer dizer oié, ô Ingrid? Ingrid escreveu oié. Você não quer falar oiés não, né? Em inglês não, né, Ingrid? Ingrid Vitória Alves. Kilma, escreveu o que, Kilma? Vou mandar o peixe e o bolo, obrigado. Olha, pessoal, essa Kilma, ela faz um bolo. Eu já comi vários bolos deliciosíssimos. Mas o bolo, ô mão abençoada. O bolo que a Kilma faz. Se você puder encomendar esse bolo, ela manda aí no seu estado, no seu país. A fé sem obras é morta, diz a Ângela. Sim, Ângela. Ô, Ângela, um erro nosso, Ângela. Um erro nosso, nós que cremos no Deus de Elias, o Senhor dos Senhores, o Deus de Abraão. Você sabe qual é um erro que nós cometemos? Um erro que eu e você cometemos? A gente sabe de tudo isso. Mas na hora de praticar, não praticamos. Às vezes sim. Elias praticou e em um momento não praticou. O conhecimento é importantíssimo. Mas sem prática não adianta. Tem que praticar. Você está enfrentando um problema? Ore.
Como é que ele... Olha só, ô Ângela, Kilma, como é... Ô Catiane, como é que Elias venceu? Como é que ele venceu? Como é que a resposta veio? Orando. Lógico, tem situação que a gente tem que agir. Mas tem situação que é só orar que a coisa abre a porta. Orar que o diabo sai, orar que a doença sai, a angústia sai, o medo sai, o desespero sai, o ciúme sai, a depressão sai. Usar as armas que Deus nos deu. Lia de Oliveira Matos. Alguém quer fazer mais uma pergunta que eu já vou orar? 8h50 da noite. Que live gostosa, abençoada, hein? Para mim foi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Verdade. Ou foge ou enfrenta. É isso aí, Kilma. Ou foge ou enfrenta. Mas quando se está na fé, enfrenta. Quando se está na dúvida, foge. Isso é bom também, Paulo? O que faz quando temos fé é o ânimo. O que faz quando temos fé é o ânimo tá baixo. Não entendi, Paulo. Não entendi. Escreve de novo, Paulo. Você entendeu? Por exemplo, quando é que a gente está na fé? Quando as nossas atitudes são pautadas na palavra de Deus. Então você ora, você jejua, você faz o bem, as atitudes, ela está pautada na palavra, no que está escrito. Está escrito isso aqui, eu vou fazer. Quando se está na dúvida, você segue a palavra do diabo. Ótima noite, o senhor ainda é pastor da IUD? Acho que o senhor passou aqui na Bahia. Acho não, eu passei em Salvador sim, passei em Pernambués e Sussuarana. Eu não estou pregando na IURD mais, mas continuo pregando, ô Carlos. Continuo pregando. Maria Lopes, é que como se a IUD fosse a única igreja do mundo. Não, existem outras igrejas, outros ministérios abençoadíssimos. Mas hoje a minha igreja é vocês. Eu estou aqui no Instagram, no Face e no YouTube. Vocês são minha igreja. Maravilhosa, sempre nos... Aí a Kilma falou, maravilhosa, sempre nos ensinando a caminhada da vitória. Ensinando e praticando, Kilma. Porque não adianta eu ensinar você e quando vier uma Jezabel me ameaçar, eu fugir com medo dela. Quando vier um problema me ameaçar, porque vem, o diabo nos ameaça. Elias não ameaçou o sacerdote de Baal. Elias desafiou, mas o diabo ameaçou. Deixa eu ver aqui a Crepe Brown. Passe aqui em Tucano quando estiver na Bahia. Passe aí. É Tucano mesmo? Não conheço cidade de Tucano na Bahia. Mas o dia que eu tenho um amigo que está me chamando muito para ir em Salvador, meu amigo Lenaldo, em breve eu vou estar indo aí. Em breve eu vou estar indo aí em Salvador. Vou estar indo mesmo. E vou visitar os amigos aí que eu conheço, muita gente de Sussuarana, Pernambués e outros lugares também. Quem sabe se eu não apareço aí em Tucano. É Tucano mesmo a cidade? Para mim vai ser uma honra. Mais alguém? Já estou me preparando aqui para orarmos. Pessoal, vamos desafiar o diabo. Inclusive, o diabo não espera que nós o desafiemos. Olha só, Elias desafiou os inimigos, mas o diabo ameaçou ele. O diabo trabalha ameaçando. Vou tirar seu marido, Deus não é contigo, você não vai vencer, você não é forte, não adianta, você não vai suportar. O diabo trabalha ameaçando. Tucano próximo à feira. Eu já fui em feira, eu já fui em Erecê, pode ser que eu tenha passado por Tucano. Quem sabe um dia, feira eu conheço. Quem sabe um dia nós não iremos aí, vai ser um prazer muito grande conhecer essa cidade, Tucano aí na Bahia, que é uma cidade, um estado maravilhoso, de pessoas maravilhosas. Bahia, fui em Morro de São Paulo, conheço aí muita coisa na Bahia, fui em Porto Seguro, tá? Isso, Tucano, um abraço, Crepe, um abraço mesmo. Jefferson, fala Jefferson, um abraço para você. Crepe disse amém. Tá bom, vamos orar então. Mas deu para vocês entender? Dá uma curtida aí quem entendeu. Vamos lá, tem aqui no Instagram, deixa eu levantar um pouquinho aqui. Tem como você dar um sinalzinho se você entendeu? Dá um positivo aí. Tem. Dá um sinal se você entendeu. Vamos lá, ou a mãozinha assim, antes de orarmos. Inclusive,
Eu vou postar essa live no Instagram e no Face. Envia ela para os seus amigos. Valeu, Bruno. Um abraço à sua filhinha, Bruno. Esse dia eu estava vendo você, sua esposa e ela, um vídeo que você postou e vocês segurando ela, cara. Olha, curta bastante ela. Curta, cara, que a pouco cresce, Bruno. Aí já vai estar querendo namorar. Ih, Bruno, eu tô nessa fase aí, Bruno, da minha, Bruno. Curte ela, Bruno. Obrigado, Crepe, Rosângela, dá uma mãozinha aí. Regina Vidinha, prepara o meu pastel. A Gabriela Santos, Catiane, Paulo Dinafaz, entendeu? Legal. Kilma botou uma porção de mãozinha. Tá bom, Kilma? Karina, vou aí, Karina, cuida do meu irmão. Karina virou família, Karina é cunhado. Meu amigo André, da Igreja Mundial, meu amigo André, Bispo André, da Igreja Mundial do Evangelho, não é a Mundial, é outra Mundial. Outra Mundial, mas um amigo André, um abraço, Bispo André, pro senhor, um grande abraço. Tu riu, Bruno? Eu te sigo aí no Instagram também, rapaz. Seu Jair botou a mãozinha. Quem mais? Tô pronto para orar, hein? Pessoal, tudo se resolve com oração. Foi ameaçado? Bota o joelho no chão. Foi ameaçado? Azevedo? Rapaz, o Azevedo me fez passar uma situação. Nós nos conhecemos em Garanhuns. E eu tive o prazer de levantar o Azevedo ao obreiro. Só que ele era magrinho. Hoje o Azevedo tá fortão, o braço mais largo do que o meu. Parece até o He-Man. Aí ele falou, o senhor lembra de mim? Eu lembro daquele menininho, magrinho. Aí vem todo grandão, como é que eu vou lembrar dele agora? Um abraço, Azevedo. Um abraço, Azevedo, um abraço. Vamos orar, pessoal? É tão bom ficar aqui, vamos orar. Vamos lá. Deixa eu nos prepararmos aqui para orar. Eu creio que deu para você entender. Vamos usar das armas que Deus nos deu. A oração. Foi assim que a resposta chegou a Elias. E a resposta vai chegar para você agora. Vamos lá. Vamos orar. Meu Deus. Parece que a gente estava falando de duas pessoas diferentes. Mas não. Nós falamos da mesma pessoa. Só que quando estava na fé forte, desafiando tudo e todos, enfrentando tudo e todos, e quando levado pela dúvida, fugiu e quis morrer, e quis se matar. Nós não estamos falando de um homem qualquer. Estamos falando de um homem que o Senhor o elevou aos céus. Ele não conheceu a morte. Era um homem escolhido pelo Senhor. Estamos falando de um dos maiores profetas que passou por isso que todo mundo passa. Mas ele mesmo, foi ele. E eu sei que há pessoas agora sendo vencidas porque ela está deixando ser vencida pela mágoa, pelo ciúme, pela dívida, pelo desemprego. Caramba. O Senhor nosso Deus fez fogo. Se o Senhor fez o fogo descer do céu, o que o Senhor não pode fazer? O que é um câncer? O que é uma AIDS? O que é uma cadeia? O que é um juiz? O que é um promotor? O que são os homens? O que são os advogados, os juízes? O que são as leis do mundo? O que é a natureza diante do Criador? Do Criador. O meu Pai. Responde agora essa mãe que pede pelos filhos, essa esposa que pede pelo marido, o marido que pede pela esposa. Responde agora. Cura. Abre essa porta. Tira essa pessoa da falência, do fracasso.
Levanta essa pessoa que está caída, essa que já foi o Elias da fé e hoje é o Elias do medo, da dúvida. Essa pessoa que já venceu tantas batalhas e agora está se deixando levar por uma. Por uma. Fortalece ela agora. Fortalece ele agora. O Senhor não havia abandonado Elias. Foi ele que fugiu. O Senhor não abandonou essa pessoa. O Senhor não nos abandonou. Então, levanta essa pessoa agora, meu Pai. E quando terminarmos essa oração, eu não sei qual é a resposta que ela precisa. Possa ser que ela precisa de muitas respostas. Eu preciso de muita coisa, tem muita coisa que eu preciso. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer tudo. Então faz agora. Responde agora, agora, agora. Faz a resposta chegar a esse coração atribulado. Faz a resposta chegar a esse presídio, a esse hospital. Aonde quer que essa pessoa esteja me assistindo, até em outro país. Que a resposta chegue agora. Que o fogo desça agora. Consuma o inferno, o diabo destrua as suas obras. Aí onde você está, receba a resposta. Receba a resposta do Deus de Elias. Ele disse: que fazes aí, Elias? Aí não é seu lugar. Esse lugar aí que você está, de tristeza, de desânimo, de dúvida, de medo, de conflitos, não é o seu lugar. Deus é contigo. Aleluia. Deus é contigo. Amém. Graças a Deus. Quando nós estamos fracos, é aí que estamos fortes. Use a fé, ore, apoie-se na palavra. E mais ninguém. Apoie-se no que está escrito. E o resto é resto. Todos os dias nós estamos orando às 17h45 no nosso canal do YouTube. É no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá. Se você não se inscreveu, Raul Nascimento Oficial é aqui o nosso canal do YouTube. Pessoal, essa semana que venham as ameaças. Quanto mais luta, mais ore. Ore mais, ore mais, ore mais. Quanto mais luta, ore mais. Quanto mais luta, ore mais. Não fuja para o deserto. Põe o altar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O altar não é aquele espaço vazio, ou melhor, aquele espaço alto da igreja. Porque quando você vai para casa, e aí? O altar fica lá. Entendeu, Taiga? Um abraço a todo mundo aí de Imperatriz. E o seu marido também. Fala que eu mandei um abraço para ele. O altar não é só aquele espaço alto da igreja. O altar é o lugar onde você dobra os seus joelhos e fala com Deus. O presídio é um altar. O hospital é um altar. O altar é a rua, a esquina, o banheiro, a cozinha. O altar é o lugar onde você dobra os seus joelhos e fala com Deus. Passei para você o que Deus mandou eu passar. Ele é contigo. Não seja levado pela dúvida nem pelo medo. Se até então o medo e a dúvida te levou, a partir de agora, de nada, Taiga. Ângela, obrigado. Ela tá mandando aqui um abraço para dona Vânia. Outro. Fala aí, Vânia. Outro abraço. Mandou outro abraço. Saudade de vocês. Pessoal, a gente tem saudade da senhora. Ela não falou de vocês não, Vânia. Falou saudade só sua. Tá vendo, dona Ângela? Pense em uma paz que eu senti nessa live. Obrigado. Ela diz aqui, obrigado. Aí fala, Paulo de Nafaz,
Ah, Paulo, ela falou, agradeceu a você, Paulo, por essa live. A Crepe Brown. Valeu, Paulo, por enviar para ela. Ela falou que paz. Agradecendo o Paulo porque divulgou. Eu vou postar ela aqui no Instagram, no Face, no YouTube. Envie para os seus amigos. O pessoal não dá vontade de terminar, não. Não dá vontade de terminar. Mas hoje não é o dia. Hoje a gente não vai jantar. Hoje a gente comprou aqui um pão. Nós vamos fazer um lanche. Vamos comer um lanche. Mas eu não vou dar para minha mãe, não. Que minha mãe ela sempre faz uma sobremesa, um bolo. E ela não fez lá na casa dela. Vai querer vir aqui comer meu lanche. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado. Não foi à toa assistir. Dona Vânia, grande mulher de Deus, Dona Isabel Bordini, Osasco. Ah, você só gosta da Vânia, hein? Eia, Wilson. Agradeceu você, Paula. Eia, pastor. Eia! Miriam, poxa. Miriam quer o lanche, né, Miriam? Eu vou terça-feira aí, eu quero ver o que a senhora vai fazer pra mim. Tchau, pessoal, um abraço. Quero um pastel, Douglas. Quero um pastel, Regina. Verdade, né, Regina? Tchau.